E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro e eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. E hoje aqui trazendo um vídeo falando sobre as coisas esquecidas em Ben 10. Bem, todo mundo aqui sabe que a franquia Ben 10 sempre nos mostra coisas que sempre são exploradas na série seguinte. Seja personagens que aparecem em uma série, aí depois são continuados na outra série. Ou seja, eventos que na série original talvez nem tenham tanta relevância, mas aí depois em outra série ou até mesmo em filme vem os retcons e transformam em eventos super importantes para a história. Ou seja, é isso que Ben 10 sempre faz. Só que porém há suas exceções, pois como podemos ver ao decorrer de toda a franquia, sempre vai ter aquilo que era para ser algo importante para a história no futuro, só que porém foi simplesmente esquecido com o tempo, seja eventos de personagens tipo que foi deixado em aberto e nunca foi nos respondido o que aconteceu com eles depois, ou seja, eventos da história que obviamente iam ser importantes para o futuro, mas no final das contas foram simplesmente esquecidos com o tempo. E por isso hoje falaremos das coisas esquecidas em Ben 10. Então, deixado isso claro, bora começar com a primeira coisa nessa lista, que é os olhos rosas do Ben. Bem, em um episódio de Supremacia Alienígena, o Ben, transformado no macaco aranha supremo, derrota o Bill Valva. E quando ele volta ao normal, ele fica com um tempinho de segundos com esses olhos rosas. E bem, acontece que como confirmado pelo Matt Wayne, esses olhos rosas, eles são relacionados às formas supremas e que esse conceito iria ser explorado no futuro do Supremacia Alienígena. Só que porém passou o tempo, passou os episódios até chegar ao Omniverse e bem, esse conceito nunca foi explorado, nunca foi nos dito o que são esses olhos rosas e qual é a relação deles com os Supremos, ficando praticamente caído no esquecimento. E obviamente que não vai ser respondido no Omniverse, porque afinal de contas o Ben nem tem mais acesso às formas supremas e nunca mais terá acesso, como confirmado várias vezes. Ou seja, esse conceito dos Supremos relacionado a esses olhos rosas foi praticamente caído no esquecimento. Outra coisa esquecida em Ben 10 são os Limax. Para quem não se lembra, no episódio Aposentador Permanente do clássico, quando o Timmy Tennyson vai visitar a Tia Vera, nós temos os vilões principais, que são os Limax, que estavam sequestrando os avós lá da onde a Tia Vera mora e se passando por eles. Aí no final desse episódio o Ben derrota eles, certo? Só que porém, na última cena do episódio nós podemos ver que ficaram Limax nas terras, deixando uma brecha para um retorno deles em algum momento futuro da franquia, seja no clássico ou em alguma série futura. Mas bem, passou o tempo, passou Força Alienígena, passou Supremacia, passou o Omniverse e não tivemos uma resposta do que aconteceu com esses Limax, ficando praticamente esquecidos, tipo, nunca tivemos uma relevância a eles, foram simplesmente esquecidos com o tempo. E tanto que os Limax nem foram mencionados ou apareceram novamente a algum outro da espécie na franquia. E bem, a gente até pode teorizar que esses Limax vão ter alguma relação com a Guerra Limax. Para quem não sabe o que é a Guerra Limax é a guerra que aconteceu na linha do tempo do Ben 10.000 do clássico e do Ben 10.000 de Omniverse, onde nessa guerra os Limax fizeram uma guerra com a Terra, obviamente. E nessa guerra o Von Max perdeu o seu braço, ou seja, essa guerra é muito importante para a história. E a gente até poderia teorizar que esses Limax que ficaram na Terra têm alguma relação com os Limax da guerra. Só que porém, confirmadamente a guerra se passa em 2017. E desconsiderando a fala do Dwayne McDuffie de que Ben 10 tem uma linha do tempo flutuante, o que nem faz sentido, Ben 10 clássico se passa em 2006, ao que tudo indica. O que meio que seria meio estranho, tipo 11 anos os Limax ficaram escondidos e não fizeram nada. E além do mais, são duas linhas do tempo alternativas, não a linha do tempo Prime. Então fica nesse questionamento do que aconteceu com esses Limax e se eles vão ter alguma relevância para o futuro da franquia, tipo uma possível continuação do Omniverse. Mas até lá, os Limax foram praticamente esquecidos, e tipo, eles nem mencionados foram, para vocês terem noção. A terceira coisa esquecida em Ben 10 seria o xerife de Bellwood. Para quem não conhece, o que acredito que é muito comum aqui, em um episódio do Supremacia Alienígena nós tivemos um personagem figurante, o xerife de Bellwood. E bem, ok, é um figurante, certo? Mas bem, acontece que no final do episódio esse xerife acabou sendo atingido por um raio da máquina que estava sendo da máquina do episódio, o que fez que ele ficasse mega inteligente e, como confirmado, já virando um humano evoluído. O Derek afirma que é a mesma coisa do Ben Supremo, ou seja, o Ben Supremo também possui uma mega inteligência avançada que nem o xerife ficou, mas né, vamos prosseguir.
E aí ele ficou super inteligente, até fez aquela charada que ele tava fazendo super rápido. Aí foi nos deixado uma brecha, dando a entender que esse xerife poderia voltar. E até mesmo poderia até virar um vilão que tipo perdeu o controle da própria mente com a sua inteligência. E aí quer transformar a Terra inteira em humanos evoluídos, né? Mas bem, acontece que isso foi simplesmente esquecido. O xerife de Bellwood foi deixado para trás e essa ideia não foi prosseguida em nenhum outro episódio de Supremacia e nem mesmo do Omniverse. E bem, é meio óbvio que foi esquecido porque o xerife de Bellwood é um figurante, bora ser sinceros. Eu mesmo tinha me esquecido dele depois de um tempo. Ou seja, é obviamente que ele ia ser esquecido com o tempo. E Supremacia Ninja tem um recorde de personagens figurantes que nem tem relevância para a história. Ou seja, era bem óbvio que ele ia ser esquecido. Agora saindo do clássico, vamos para o reboot, onde temos um caso que meio que eu vejo que só eu que pensei nele, porque eu não vi nenhum outro youtuber ou pessoa falando a respeito, que é sobre o Michael Morningstar. Para quem não sabe o que é o Michael Morningstar, é a versão do Estrela Negra da dimensão do reboot. E bem, acontece que esse Estrela Negra no primeiro episódio de aparição ele conheceu a Encantriz, no final do episódio no caso. Aí depois ele retorna no primeiro episódio de aparição da Encantriz. E acontece que no final do episódio ele acabou sendo preso no livro de feitiços da Encantriz. Ok, certo? Mas bem, acontece que episódios futuros na terceira temporada o livro da Encantriz é destruído, sendo queimado pelo Kevin acidentalmente. E bem, e o que aconteceu com o Michael Morningstar, afinal de contas? Ele morreu queimado? Ele foi liberto? Bem, de acordo com Duncan Roleal, ele foi libertado. Só que tipo, o Duncan só disse que ele foi libertado e que ele tá foragido, certo? Mas tipo, cadê ele? Por que ele não retornou em sei lá, na quarta temporada? A quinta temporada eu até entendo, porque o Duncan disse que não tinha planos pra ele na quinta temporada, apesar dele ter aparecido na abertura de Ben 2010. Mas tipo, e cadê ele na quarta temporada? Ele não estava planejando, sei lá, uma vingança com a Encantriz e o Ben e a Gwen? Ou até mesmo ele em algum outro episódio depois da terceira temporada? Ou seja, a não ser que o reboot tenha uma continuação e nos mostre o que aconteceu com o Michael Morningstar, o Michael Morningstar do reboot foi praticamente esquecido. Bem, agora vamos falar de algo voltando no clássico, que é uma coisa que até eu esqueci, sendo sincero, que é sobre o destino do Yondu-shi e da múmia. Para quem não se lembra, o Yondu-shi é o lobisomem e a múmia é a múmia. E bem, esses dois estavam trabalhando com os Scare e o Dr. Victor, certo? Para ajudar eles no plano deles, certo? Mas tipo, o que aconteceu com eles? Porque afinal de contas, no Omniverse tivemos o retorno do Dr. Victor e dos Scare, mas porém, ao invés desses dois terem retornado, no lugar deles tivemos dois novos Loboan e Teptofan, que não são os mesmos do clássico, aqueles. Ou seja, cadê eles no Omniverse? E tipo, e nem foi confirmado o que aconteceu com eles. Bom, a múmia foi jogada para um portal junto com o Dr. Victor no clássico, certo? E no Supremacianos confirmado que esse portal levou o Dr. Victor para o Nullificador. Mas o que aconteceu com a múmia no Nullificador? E ok, a gente até pode deixar a múmia de lado e dizer que ela só tá presa lá e pronto, acabou. Mas e o Yondu-shi? O que aconteceu com ele? Porque afinal de contas, a máquina onde ele estava explodiu. Só que tipo, a gente nunca teve uma confirmação dizendo se aquela máquina, quando explodiu, matou o Yondu-shi, ou se o Yondu-shi conseguiu fugir antes da explosão, ou se ele sobreviveu à explosão. Tipo, ninguém veio e confirmou, nem o Duncan, nem os pop-ups, nada. E o Yondu-shi nunca mais retornou na franquia, foi praticamente esquecido também. Ou seja, fica em aberto. A múmia a gente até pode deixar passar o pano, dizer que ela só tá presa no Nullificador e até talvez possa ter morrido no Nullificador. Mas o Yondu-shi ainda fica em aberto se tá vivo ou morto. Mas assim, ainda assim, foi esquecido. Agora, para finalizar essa lista, eu quis falar de algo aqui que ninguém fala sobre, mas eu quis falar aqui, sendo o primeiro a falar a respeito, que é o Gax. Ok, para quem não se lembra, o Gax é a transformação do Vilgax no Omnitrix do bem, cuja é a amostra de DNA de parte do Vilgax, a parte mais poderosa dele no caso, presa no Omnitrix pelo Azimuth. E bem, ok, você até pode dizer que o motivo dele ter nunca mais voltado é porque ele só era uma amostra de DNA do Vilgax, ponto, acabou. Aí depois que o Vilgax absorveu ele, nunca mais vai ter uma aparição de novo. Só que acontece que o Duncan Royal, ele confirmou que depois do Gax ter sido absorvido pelo Vilgax, a amostra de DNA dele foi restaurada, ou seja, foi consertada
E bem, o Duncan fala que não existe mais Omnitrix, mas porém, como nos mostraram em Animal Force, aquele episódio que o Dr. Animal vira o Hat, durante a transformação do Dr. Animal nós podíamos ver os tentáculos do Gax, o que nos confirma que o Gax ainda existe sim no Omnitrix, ele só está bloqueado, ou seja, ele podia retornar numa temporada futura, o que o próprio Duncan falou, que o Gax ia retornar numa temporada futura. Ou seja, o Gax ia retornar com tudo. E eu queria muito ver ele retornando. Só que, cadê o Gax? Ele não apareceu em momento algum em todo o reboot. Nem no filme, nem nos especiais, nem na quarta, terceira ou segunda temporada. Quer dizer, na segunda até apareceu os tentáculos, mas cadê ele? Ok que tivemos um cameo dele no Ben 10 vs Universo, onde nós podemos ver gravações aí do Ben transformado no Gax, mas aquilo não era a mesma coisa. Ou seja, cadê o Gax na história? Por que ele nunca mais apareceu? Ou seja, é um caso aí que fica em aberto. O Gax nunca teve seu retorno triunfal que foi confirmado que ia ter. Ou seja, ele foi praticamente caído no esquecimento. Bom, mas a explicação possivelmente plausível é por conta aí das mudanças na Warner Media, porque para quem não sabe, como confirmado pelo Duncan, o motivo de ALX Extinction ser o último episódio do reboot é porque rolaram mudanças na Warner Media, o que fez que a franquia tivesse que acabar mais cedo, o que fez que alienígenas que eram confirmados para aparecer, como por exemplo o Pior, Fogo Fato, o Blox e o Glutão, não acabassem aparecendo. E também que muitas coisas que iam ser explicadas, como por exemplo, da onde o Kevin conseguiu as peças pro Omnitrix, quem o planeta e a espécie do Mordida, que não é a mesma do Hat, né? Os apoplexianos são outra espécie, acabou sendo praticamente esquecido e descartado. Ou seja, talvez essa possa ser a explicação para o Gax não ter aparecido, porque as mudanças na Warner Media obrigaram o pessoal a terminar o reboot mais cedo, terminando no ALX Extinction. Bem, independente se essa for ou não, para mim o Gax deveria ter tido pelo menos um retorno, quem sabe na quinta temporada, um especial, ou até mesmo alguém do exército aí do Rex transformado nos alienistas e transformado no Gax, porque ok, ele tá bloqueado, mas tipo, o Insectoid, o Enxurradas, o Selvagem e o Macenta retornaram, e isso comprova que o DNA deles ainda tá intacto, diferente do Ultra T que foi destruído, e até mesmo tem uma cena em Ben 10 que a gente podia ver as mostras do DNA deles. Só que tipo, por que o Gax não retornou? Ou seja, o Gax foi praticamente deixado para trás. E bom, esse foi o vídeo. Essas são algumas das coisas esquecidas em Ben 10 que eu quis trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem mais coisas esquecidas que eu posso até mesmo trazer numa possível parte 2, comentem aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque eu tô vendo que o YouTube não tá recomendando os meus vídeos aí pro pessoal. Então, por favor, deixem um like aí para recomendar para mais pessoas, ativem o sininho das notificações. Obrigado por terem assistido, valeu e fui.